O Corinthians, adversário do Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro, perdeu na estreia da Libertadores para o poderoso Always Ready da Bolívia, lá na altitude de La Paz. O que que isso tem a ver com Botafogo? Depois da vinheta, eu te conto. Olá, Helenos e Helenas, aqui é Társilo Delfim e a gente está começando mais uns minutinhos de RB para a gente conversar aqui, falar bastante de Botafogo, falar também da estreia do Botafogo, falar da expectativa que a torcida está criando para esse jogo, com uma compra espetacular de ingressos, estádio lotado no domingo, porém, antes da gente falar sobre isso, eu quero pedir para você que está aí assistindo a gente, para você se inscrever aqui na Rádio Botafogo. Faz o seguinte, ajuda a gente a chegar aos 50 mil inscritos. A gente já está chegando aos 42 mil inscritos, mas a nossa meta é abusada, é ousada, como tem que ser a Rádio Botafogo. E a gente quer chegar aos 50 mil. Posso contar com a sua ajuda? Então vai lá, clica no botãozinho de inscrição aí, se inscreva agora. Depois tem um botãozinho do lado, que é o botãozinho do sininho. Você clica nele também para que você receba todas as notificações de conteúdos novos que a gente colocar aqui no ar na Rádio Botafogo. E também, muito importante, deixa o seu like. O seu like é importantíssimo para o nosso trabalho. Ele faz com que o YouTube detecte que o conteúdo aqui é muito bom, que o conteúdo é robusto e com isso ele acaba distribuindo melhor os vídeos da Rádio Botafogo e a gente consegue alcançar um número maior de alvinegros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então, dá aquele like aí pra gente poder curtir um barato. Deixa eu falar alguma coisa com vocês que é importante também, tá? Para você que adora futebol, você que é fanático por futebol, você não pode deixar de baixar o aplicativo da OneFootball. A OneFootball é o maior aplicativo falando de futebol no mundo inteiro, principalmente agora que o Campeonato Brasileiro tá para começar. Você pode ir lá, baixar o aplicativo da OneFootball, escolhe o seu time de coração. É claro que você que está me assistindo aqui agora provavelmente torce para o Fogão, você seleciona lá seu time e fica por dentro de tudo que está acontecendo, principalmente logo depois, por exemplo, das rodadas, você pode assistir os melhores momentos lá pelo aplicativo, tem várias novidades lá no aplicativo da OneFootball, então você vai achar o link para você baixar o aplicativo aqui na descrição desse vídeo, passa ali rapidinho, depois que a gente acabar de bater esse papo, baixa o aplicativo da OneFootball e fique por dentro de tudo que está acontecendo nos campeonatos nacionais e internacionais. Se liga também que a Libertadores agora na fase de grupos começou e você também pode acompanhar os clubes brasileiros e internacionais também na Libertadores da América, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar a falar sobre Botafogo e Corinthians? O Botafogo recebe o Corinthians no domingo às 16 horas e existe uma expectativa muito grande com relação à estreia do nosso técnico Luiz Castro para o jogo contra o Corinthians. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o adversário do Botafogo, o adversário que a gente vai enfrentar no domingo, né? Muito se fala sobre esse time do Corinthians, é um time muito badalado, porque é um time que conta com muitas estrelas, o Paulinho, o Renato Augusto, o Juliano, o Roger Guedes, o próprio Fagner, o Gil, o William, né? Não posso esquecer do William, que eu acho um ótimo jogador. Com certeza eles têm um plantel muito, muito recheado de jogadores com muita grife, jogadores que já serviram inclusive a seleção brasileira e que a qualquer momento realmente pode engrenar. Porém, a temporada do Corinthians até aqui, pelo menos para a torcida corintiana, e eu conheço muitos, inclusive o meu cunhado é corintiano, tenho amigos corintianos, a temporada do Corinthians até o momento, até o presente momento, é muito frustrante para eles. E o Corinthians estreou com o pé esquerdo na Libertadores, perdendo na altitude de La Paz para uma equipe que a gente pode dizer, no mínimo, uma equipe de nível de Série C aqui no Brasil. E não sou eu que estou falando isso. A torcida corintiana está dizendo, está revoltada com a derrota. Eu, por exemplo, acompanho muitos canais, vários outros times também, para saber o que está se passando, o que está sendo falado por lá. E eu pude perceber que a torcida do Corinthians está realmente muito chateada com a equipe do Corinthians, principalmente com a performance nesse jogo da estreia, na derrota para o Always Ready. Olha só, gente, para o Always Ready, time da Bolívia. O Corinthians foi surpreendido logo no começo do jogo com um pênalti. E aí você pode questionar se foi pênalti, se não foi. Nessa fase, inclusive, na Libertadores, pasmem, não tem VAR. Olha que várzea. Tá parecendo um campeonato carioca, Libertadores. Não tem VAR. Então os corintianos reclamaram muito que não acharam que tenha sido pênalti. Eu acho que cabe uma discussão ali, né? Enfim,
mas o Corinthians acabou tomando um gol muito, muito cedo no começo do jogo e tomou um outro gol também no segundo tempo, também muito cedo. E isso chama atenção para uma coisa: uma equipe que vai disputar uma Libertadores não pode entrar distraída dessa forma, não pode entrar, por exemplo, contra uma equipe, mesmo que seja altitude, e altitude nesse caso não pode ser desculpa, não pode entrar, por exemplo, trotando, né, sabendo que os caras vão correr muito mais, porque a chance que o Always Red tem de pontuar no seu grupo, de conseguir ganhar seus jogos, é aproveitando justamente as condições da altitude lá em La Paz. Então, uma equipe como o Corinthians, com os jogadores experientes que tem, já devia saber disso, né? Mas, de novo, o que que isso tem a ver com o Botafogo? Vamos lá, vou elencar alguns fatores aqui que são importantes. A equipe do Corinthians é uma equipe que tem uma média de idade muito alta, inclusive com jogadores titulares, muitos deles acima dos 30 anos, 30 e poucos, 33, 34, principalmente esses medalhões que foram trazidos, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tá, é que cresce uma pressão muito grande para cima do técnico corintiano, Vitor Pereira, que eu particularmente gosto, mas o Corinthians é um caldeirão, todo mundo sabe que toda vez que acontece alguma coisa lá, a pressão cresce muito para cima de técnico, para cima de diretoria, então os caras já estão falando em cobrança mais veemente, de acabou o amor, acabou a paz, né? Então vai existir uma cobrança muito grande, principalmente para a estreia do Campeonato Brasileiro. E tem um outro detalhe, tá? É um time bastante envelhecido, jogando na altitude, lá em La Paz, numa terça-feira. Eu estou gravando esse vídeo aqui, por exemplo, logo depois do jogo. Então, o Corinthians jogou na terça-feira à noite, retorna a São Paulo na quarta-feira, não deve chegar em São Paulo cedo, então provavelmente perde um dia, né, inteiro de treino, provavelmente vai fazer um treino regenerativo na quarta-feira, vai ter 2 dias de treino completo, de treinos completos mesmo, que seria numa sexta, numa quinta, numa sexta, para fazer um treino de repente um pouco mais leve no sábado, para viajar para o Rio, para enfrentar o Botafogo, depois retornar a São Paulo e se preparar, porque na quarta-feira, no dia 13, já enfrenta o Deportivo Cali em São Paulo, o Deportivo Cali que venceu o Boca Juniors e lidera o grupo do Corinthians. Eu estou colocando isso para a gente entender que o jogo de domingo para o Botafogo, embora, na minha opinião, eu não gostaria de estrear de cara contra o Corinthians, mas se a gente for pensar de forma muito fria, tudo está casando para que seja a estreia ideal para o Botafogo. Eu estou usando as palavras com muito cuidado, eu disse ideal e não perfeita. A estreia ideal é você pegar uma equipe que está sob pressão, e o Corinthians está sob pressão de sua torcida, por resultados melhores, foi eliminado pelo São Paulo no Campeonato Paulista, isso também você já dobra a pressão. Uma equipe que jogou de uma forma extremamente apática. Eu assisti o jogo contra o Always Ready. O time foi muito apático, o time não reagiu, o time não conseguia reagir. Um time que não chutou a gol no segundo tempo do jogo. O goleiro do Always Ready não fez nenhuma defesa, tá? Mesmo com as alterações. E um time que tem já os seus principais jogadores começando a ser muito questionados. É o caso do Paulinho, é o caso do Renato Augusto, é o caso do William, é o caso do Roger Guedes, que eu acho um baita de um jogador, e é o caso também do Gil, né? O Gil, por exemplo, que é um zagueiro que já está há muito tempo no Corinthians, torcida dizendo que parece que ele está fora de forma, que ele está gordo. Então, assim, vai se criando, digamos assim, um clima, né? Vai se criando uma espécie de um ambiente no Corinthians que pode explodir a qualquer momento. Será que o Corinthians vem com o time titular para o Rio de Janeiro? Vale lembrar também, o Fagner não jogou nesse jogo da estreia da Libertadores porque ele teve uma contusão muscular na coxa no jogo contra o São Paulo, na semifinal do Campeonato Paulista, e não é certa a presença dele, inclusive para domingo, porque jogou o João Pedro, né, na lateral do Corinthians e foi muito mal nesse jogo. Os 2 gols do Always Ready saíram pelo lado do João Pedro. O jogador foi muito criticado pela torcida também. Então, se eles tiverem que preparar o Fagner para voltar, vai preparar para jogar contra o Botafogo, arriscando de repente o Fagner, que é um jogador de muita explosão, arriscando de repente a reincidir na contusão, ou poupa e prepara para o jogo de quarta-feira que vem em São Paulo. Então, o Corinthians está com um momento muito turbulento, né, para essa estreia do campeonato. E convenhamos, pode ser que a estreia do Campeonato Brasileiro não seja prioridade do Corinthians nesse momento. Se a gente pensar friamente,
com uma derrota fora e o Deportivo Cali vencendo o Boca, o Corinthians precisa muito de um resultado positivo contra o Deportivo Cali para acalmar os ânimos da torcida, para tentar restabelecer algum tipo de paz no elenco. O Botafogo, na verdade, não fez ainda nenhum jogo oficial sob o comando do Luiz Castro, e a gente precisa ter em mente isso. O Botafogo vai estrear seu time novo contra o Corinthians. Tá? Isso já nos colocaria em desvantagem. É a estreia oficial do Luiz Castro. Ele teve, na verdade, 2 semanas praticamente cheias para trabalhar essa equipe. A gente só viu um jogo-treino e, assim mesmo, um jogo-treino em 3 tempos de 30 minutos, onde nem todos os titulares jogaram o tempo todo, obviamente, como era de se esperar. Então, eu acho que no nosso lado existe um clima, tá, de muito otimismo, de muita esperança de ver esse time já comandado pelo Luiz Castro, embora com pouco tempo de treinamento, mas com jogadores muito mais qualificados do que a gente viu no Campeonato Carioca, de realizar uma boa estreia, de realizar uma estreia digna, tá? É claro que ainda faltam muitos jogadores para chegar. É claro que essa primeira janela não foi a ideal para o Botafogo. É claro que os jogadores de mais peso só devem chegar no meio do ano, como é o caso do Zahavi, como é o caso do Marçal, né, como é o caso que a gente espera muito que chegue um Gabriel Pires, né, entre outros jogadores aí que a gente não vai ficar aqui agora especulando, mas é importante a gente frisar que o clima no Botafogo nesse momento é um clima de otimismo, é um clima muito positivo, é um clima de muita esperança, de jogadores que estão querendo mostrar serviço, querendo mostrar que estão aptos a fazer parte do time principal do Botafogo, do Luiz Castro. E a gente tem um componente que é fundamental. O Nilton Santos vai estar lotado de alvinegros no domingo para fazer uma festa espetacular, com praticamente todos os ingressos esgotados até o momento que eu estava gravando aqui. Até o momento que eu estava gravando esse vídeo, só tinha Oeste Inferior e tribunas disponíveis. Então, você, alvinegro, que já adquiriu o ingresso, eu vou fazer um apelo para você. Chegue cedo no estádio Nilton Santos e, se você puder, entre cedo no estádio, porque muitos desses ingressos, na minha opinião, que estão sendo vendidos em pontos físicos, podem acabar na mão de cambistas, podem surgir ingressos falsos e, com isso, a entrada pode ser muito tumultuada, pode dar um acúmulo muito grande de filas. Então, vamos fazer o seguinte: vamos fazer a nossa parte como torcedor. Chegue cedo, entre cedo, toma sua cerveja lá dentro do estádio. A gente vai estar todo mundo lá, vai estar eu, o Gajo deve estar lá também, Falcão vai estar, Nath Rocha vai estar, Bruno Antunes vai estar, o Matuto, o Mateuzinho deve estar lá também, o Gui falou que vai. Então, só o Marquinhos, só o professor Marquinhos que ainda não confirmou presença, mas muita gente está indo. Tem a galera do setor visitante que vai estar lá dentro também, que vai chegar, deve chegar cedo no estádio. Tem a galera, tem o Almanac, o Fabi, o Brownie, o Hélito Arruda. A gente está tentando fazer com que todo mundo entre mais cedo para a gente evitar confusão na hora de entrar, tá? E que a gente faça uma festa maravilhosa, que o Botafogo tenha aquela estreia que a gente espera que tenha mesmo, que o Botafogo demonstre muita vontade e que se aproveite do momento de fragilidade do adversário. Eu, particularmente, não acredito que o Corinthians vá colocar seu time, que todo mundo chama de time principal. Eu acredito que eles devam poupar alguns jogadores, porque eles teriam, teoricamente, um compromisso muito mais importante na quarta-feira pela Libertadores. Então, todo o cenário que está se montando para o jogo de domingo é muito favorável para o Botafogo. Botafogo é favorito para esse jogo? Nem de longe, nem quero que seja. Não é isso que eu estou dizendo aqui. O Botafogo tem chances de vencer esse jogo? Sim, tem chances de vencer esse jogo, tá? Se a gente levar em consideração que o Always Ready é uma equipe muito, mas muito mais modesta do que o Botafogo, beleza, teve altitude a seu favor, tá? Mas futebol por futebol, com certeza, eu acho que o Botafogo pode fazer muito melhor do que o Always Ready e isso dificultaria muito mais a vida do Corinthians. Então, para você corintiano também, que está vindo para o Rio de Janeiro para assistir o jogo, se você estiver vendo esse vídeo, vem na paz, as torcidas se dão muito bem, não venha para cá para arrumar confusão. Nunca houve isso entre Botafogo e Corinthians, nunca houve confusão, nunca houve briga. Esquece aquela pilha que a imprensa estava colocando na época da disputa do Luiz Castro. Vem para cá, vem participar também de uma festa bonita, porque vai ser um domingo bacana. A gente sabe que todas as vezes que vocês vêm ao Rio de Janeiro, vocês também são muito bem recebidos pela torcida do Botafogo.
principalmente lá pela Fúria. Vocês sempre fazem uma festa muito bonita também, em qualquer lugar que vocês vão. Então, venham de boa, vamos fazer uma festa bacana no domingo, que vença o melhor. Eu aqui torcendo pelo meu Botafogo, todo mundo aqui, todos os alvinegros aqui torcendo pelo Fogão. Acredito no Botafogo, acredito que dá para vencer. Beleza? É isso. Se você concorda, discorda de qualquer coisa que eu tenha falado aqui, deixa aí embaixo nos seus comentários. É importante pra caramba pra gente sempre interagir, pra gente sempre trocar aquela ideia. Se inscreva aqui na Rádio Botafogo. Vou frisar mais uma vez, rumo aos 50 mil inscritos. A gente conta com a sua força, a gente conta com a sua colaboração. Deixa o seu like aí. Se você não gostou do que a gente falou aqui também, não tem problema, dá dislike. Tá tudo certo, nós somos extremamente democráticos. A gente respeita a opinião de todo mundo, beleza? Um grande abraço, então, a todos, helenos e helenas, e até a próxima.